Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde, que foi preparado, gente, com todo o carinho para você que nos acompanha aí da sua casa, aqui na casa da Mãe Maria, não é? E por falar na nossa mãezinha, vamos colocar a nossa semana, os nossos desejos, aqueles mais profundos do nosso coração, nas mãos da Mãe Maria, não é, gente? Para que ela possa levar até seu Filho Jesus nossos agradecimentos, os nossos pedidos, sobretudo também. Queremos pedir pela justiça, vamos pedir também pela igualdade e pela intenção que cada um traz em seu coração. Vamos entregar à Mãe Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que bom, meu irmão e minha irmã, ter vocês aí nos acompanhando. E sempre, como sempre, né? Vocês acabam ligando aqui, também dando sugestão de pauta. Queremos agradecer a vocês que pediram, né, que solicitaram para nós falarmos sobre uma questão tão importante, não somente para as mulheres, como para toda a família também. Nossa convidada, a doutora Maica Kondo, ela que é ginecologista e vai falar sobre TPM. Doutora Maica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Cláudia, é um prazer. Que coisa boa, não é? E a gente fala algo, como eu falei, não é só importante para a mulher, mas para a família de uma forma geral, para o marido que acompanha essa esposa, não é? Sim, para a família toda, para os filhos, para as pessoas que trabalham junto, que convivem, para os amigos, isso tudo afeta muito. Então, é importante que toda a sociedade reflita sobre esse assunto. Exato. E TPM, doutora Maica, exatamente o que é a TPM? A TPM são sintomas que acontecem alguns dias antes da menstruação vir. Eles são causados pela flutuação dos hormônios. Então, o sobe e desce dos hormônios que a gente tem, que constitui o ciclo da mulher, essa oscilação ela vai trazer alguns sintomas que eles podem ser mais intensos e isso prejudicar a qualidade de vida de algumas mulheres. Todas nós temos algum sintoma relacionado a essa oscilação. Então, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de inchaço na mama, um pouquinho de inchaço abdominal. São coisas leves que às vezes nem passam percebido. Porém, em alguns casos, eles são muito intensos, são muito severos e são esses que prejudicam muito a qualidade de vida da mulher e de todos que a circundam. Então, na verdade, alguns dias antes da menstruação pode acontecer, não acontece com todas as mulheres, né? E ter só esses pequenos sinais, né? Como a dor de cabeça, o inchaço, enfim. Não necessariamente que venha de uma forma mais intensa em algumas mulheres, doutora? Sim, vai acontecer em todas, só que nem todo Ok. mundo padece, nem todo mundo sente tanto e interfere na qualidade de vida. Então, o que a gente aceita é que a pessoa tenha um autoconhecimento de entender se isso está prejudicando o seu desempenho físico, seu raciocínio, porque às vezes a pessoa está estudando, está trabalhando, não consegue nem manter a concentração porque está realmente muito incomodada. Se isso afeta o relacionamento entre o casal, o relacionamento entre os familiares, a falta de paciência com as crianças, né? No consultório é uma fala muito comum. Eu perco paciência com os meus filhos, eu não quero mais que isso aconteça. E que isso, quando ela vê, ela já fez, ela já falou, ela já magoou os outros, mesmo sem ter nenhuma intenção. Olha, e tem uma faixa etária que acaba cometendo mais as mulheres? Não, todas as mulheres que estão em ciclo menstrual, estão menstruando, ou seja, estão tendo essas oscilações de hormônio, elas podem apresentar. Então, até a menopausa, desde o momento que a menina começa a menstruar até a menopausa, todas nós estamos sujeitas a ter esses sintomas. E você colocou, você trouxe em relação aos sintomas físicos a questão da dor de cabeça, do inchaço, às vezes, né? Dores na mama. E a questão dessa sensibilidade, a questão do ponto de vista emocional, psicológico nela, né? O que altera, além dessa questão do humor? Ela fica mais deprimida, ela fica mais calada, ela fica mais expressiva, depende de cada mulher? Existem várias manifestações, né? Então, Sim. algumas mulheres elas se retraem muito, elas se isolam, elas têm muita sensação de angústia, de falta de esperança, e outras acabam tendo sensações, explosões de raiva, em situações de até violência, por conta dessas oscilações que são o efeito dos hormônios no cérebro. Tudo isso existe uma explicação. Então, é importante todas as pessoas terem ciência que TPM não é frescura. É muito comum a gente ver isso. TPM não é frescura, existe uma explicação bioquímica, fisiológica dentro da medicina que explica. Tanto que nos Estados Unidos é muito comum, quando existe algum crime
e isso ficou determinado que foi no período pré-menstrual, que isso acaba sendo um atenuante dentro Olha, desse processo todo. olha, e de que maneira? Sendo que não é frescura, não é porque ela quer, né, que acontece. De que maneira que a família, às vezes o filho já em uma idade, né, que ele possa contribuir, que ele possa ajudar, né, pode contribuir com essa mãe, pode contribuir com essa esposa, pode contribuir com essa irmã, né, porque às vezes tá na família ainda e aí tem o irmão que acaba, né, julgando de repente também. Como que a família pode, de uma forma geral, contribuir para essa mãe? Então, todas as pessoas que a gente convive, elas têm que ter esse grau de solidariedade, de sinalizar. Porque muitas vezes a mulher não tem consciência que ela passa por esse período e faz essas coisas que para ela não são corretas, que não estão dentro dos valores dela e da Uhum. família ou da empresa, mas ela não tem consciência. Então, acho que a primeira atitude de quem realmente tem um apreço, um afeto por essa mulher é conversar. Olha, você fez depois que passou, né? Não adianta na hora. Você fez isso naquele momento. O mês passado, mais ou menos nessa época, você também fez isso. Ou você falou uma coisa que nos magoou ou que não foi adequada dentro do ambiente de trabalho, para ela poder ter essa conscientização e conseguir procurar um auxílio. Então, a primeira coisa é conversar, ter paciência dentro desse período e ajudar que ela procure um auxílio, que ela procure um tratamento, que hoje em dia existem vários Olha. tipos de tratamento que pode ajudar para que ela realmente seja mais feliz. Olha, e como você colocou, a questão do autoconhecimento, até porque ela sabe mais ou menos em que época que isso vai acontecer, e com este acompanhamento ela já consegue lidar melhor naquela época do mês que as alterações podem acontecer, né? Ela tem que ter essa consciência, olha, esses dias estão se aproximando e ter já essa atenção em si mesma, no que Uhum, fala e na maneira que age, para poder também ter um controle, né? Ela não uhum. pode, a partir do momento de se justificar, estou na TPM e também posso fazer o que eu É, quiser. Ela tem que ter exercitar esse autocontrole. Nesse sentido, a atividade física ajuda muito, porque a atividade física ela libera os hormônios do bem-estar. E o que a gente vê é o contrário, justamente naquela semana, aquela molezinha, aquela preguiça de fazer uma caminhada, de é. ir para a ginástica. Pelo contrário, nesses dias ela tem que intensificar, porque ela vai se sentir melhor, tanto física quanto emocionalmente. Sendo assim, a alimentação também contribui, doutora? Demais, tanto ajuda quanto atrapalha, né? Olha Então, só. o mês todo a gente tem que comer bem, mas nessa semana precisa ter muito mais atenção. Então, não se alimentar de comidas pesadas, muito condimentadas, não utilizar nenhum tipo de estimulante, porque vai confundir ainda mais o cérebro. Então, a cafeína, o café em grande quantidade, o tereré, o chocolate, tudo isso atrapalha muito essa semana e tem que ser evitado. E bem como os alimentos que trazem dificuldade de digestão. Então, como por exemplo as frituras, os alimentos mais pesados, excesso de carne Uhum. vermelha. Então, tudo que tem uma digestão difícil deve ser evitado nessa semana. Então, tem que ser uma semana bem tranquila. Não é para fazer regime, mas é para comer bem. Por outro lado, alguns alimentos vão ajudar. Então, os grãos, as castanhas, né? Castanha do Uhum. Pará, macadâmia, avelã, elas têm substâncias que também produzem o hormônio do bem-estar, né? Algumas substâncias se chamam triptofano, Uhum. ajudam muito. O chocolate, desde que ele tenha um alto teor de cacau, acima de 50%, por ser um antioxidante, também vai ajudar. O chocolate comum, esse chocolate que a gente está acostumado, com muita Sim. gordura e muito açúcar, pelo contrário, ele piora muito os sintomas. E é exatamente o que as mulheres fazem, né? Ah, eu estou na TPM, eu preciso de chocolate. E aí acaba acontecendo de aumentar, inclusive, o uso, né, de café, enfim, e chá, estimulante e tudo mais. Doutora, e nesse sentido, você estava falando em relação à questão do tratamento, né? Existe tratamento, então, para TPM? Então, a gente tem que individualizar. Então, cada mulher, dentro daquele momento de vida, ela vai ter sintomas diferentes. Então, dentro de cada sintoma vai existir uma linha de tratamento. Então, por Uhum. exemplo, tem mulheres que têm muita crise de enxaqueca justamente nessa semana. Então, tem que ser nesse sentido que a gente vai agir. Olha.
Tem mulheres que têm muito sintoma físico, de retenção de líquido. Então, algumas substâncias, algumas até naturais, né, como a castanha da Índia, por exemplo, alguns chás naturais, extratos naturais que a gente consegue para eliminar todo esse excesso de líquido. Então, isso tem que ser individualizado. De uma maneira geral, a TPM ela tem que ser vista apenas como sintomas nessa semana que antecede. Ok. É muito diferente da mulher que passa o mês todo com sensação de angústia ou o mês todo com muita retenção de líquido. Isso não é uma TPM. Tem que investigar que isso são outras causas, são outras origens do problema. Então, é importante diferenciar entre um e outro. É o primeiro passo do tratamento. Uma vez que a gente realmente diagnosticou que é a TPM, que é nessa semana, 5, 7 dias que antecede o fluxo menstrual, aí sim individualizar o tratamento. Uma opção que a gente tem que é muito interessante em alguns casos, quando é de desejo da mulher, é suspender completamente o ciclo menstrual. Então, existe alguns tipos de tratamento que ela passa 2, 3 ou às vezes mais meses sem menstruar, sem trazer nenhum problema para ela e que ela não vai ter justamente essas oscilações dos hormônios. Uma questão, doutora Maica, que nós colocamos muito aqui é essa questão de individualizar o tratamento. Por quê? Está cair por terra essa questão de que a vizinha está fazendo aquele uso da medicação porque a médica da vizinha falou. E não, e você procurar o seu médico, você procurar a sua médica para você poder fazer a sua checagem, porque é totalmente individualizado e totalmente subjetivo, né? Sim, com certeza. Eu atendo muitas famílias, né? Irmãs, por exemplo, e cada uma tem sua história e seu momento de vida. E Exato. assim, cada uma vai ter, apesar de ter a mesma genética, o mesmo pai, a mesma mãe, vai ter manifestações diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente não pode tratar todo mundo da mesma maneira. Então, o que você sente é diferente do que eu sinto, eu respeito o que você sente, você respeita o que eu sinto também, mas nós vamos ter soluções diferentes entre nós. O nosso objetivo é o mesmo, que a gente tenha o bem-estar, que a gente tenha a saúde, que possa ser produtiva o mês todo. Porque pensa, por exemplo, uma moça que está prestando um concurso, como ela vai se concentrar 2, 3 semanas no mês, uma semana ela fica sem estudar, ela perde o ritmo, por exemplo? Ou no trabalho, aquela semana ela não vai conseguir atingir a meta de vendas dela? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, para ter uma qualidade de vida satisfatória o mês todo. Exato. E você colocou também essa questão de que é preciso ficar atento, porque na realidade é um período do mês em que acontece, naquela semana que acontece tudo isso. Mas ainda assim pode ser confundido com alguma outra doença, doutora Maica? Sim, alguns quadros depressivos, algumas alterações, tanto ginecológicas, algumas doenças autoimunes. Então, é importante a gente conversar bem, você explicar bem para o seu ginecologista o que sente e quando sente. Uma dica que eu sempre dou é pegar uma agendinha. Hoje em dia, as meninas com os aplicativos, né? Colocar ali no dia, olha, menstruei tal dia. E a partir daquele dia, né? Começar no primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo. E daí em diante, a partir de que momento começou a sentir? Como se fosse um mini diário. Olha, hoje é o 18º dia do ciclo, eu comecei a sentir raiva. Hoje eu tive insônia, hoje eu tive dor no abdômen. E levar isso para o seu médico, porque ele vai, 2, 3 meses consecutivos, vai conseguir identificar se realmente é uma TPM, quais são os sintomas que estão incomodando mais, para justamente poder traçar o plano, né? Traçar o planejamento de tratamento. E a questão é para ter qualidade de vida, né? E que o outro não julgue, como foi falado, né? Dizer que é uma frescura e que a própria mulher também não se vitimize atrás, como você colocou, né? Ah, eu estou de TPM, né? O que a gente pode considerar uma menstruação normal? Existe aquilo que é normal, até porque as pessoas são diferentes, como você trouxe, né? O que a gente pode considerar que está dentro da normalidade uma menstruação, doutora Maica? Uma menstruação em relação à quantidade de dias, que não ultrapasse de 5 a 7 dias. Geralmente a menstruação ela começa pouca, aumenta segundo, terceiro, quarto, quinto dia e daí em diante ela já vai terminando. Então isso seria considerado um fluxo normal. Que ela consiga trocar algumas vezes de absorvente durante o dia, mas que não tenha aquela necessidade de urgência. Ela acabou de colocar um absorvente, daqui meia hora, daqui a uma hora, já não é mais o suficiente, já vazou, já não conseguiu segurar aquele fluxo. E em relação também à dor. Uma cólica, uma dorzinha, um desconforto embaixo na barriga, mas que seja suportável, isso tudo é considerado normal.
quando ultrapassa em relação ao número de dias, quando esse fluxo é muito intenso, a dor é muito intensa, é preciso pesquisar o que realmente está acontecendo. Então, se for acima de 7 dias, tem alguma coisa que está acontecendo ali, ela precisa ser investigada. Na grande maioria das vezes, sim. E independente da idade também? Sim, nos primeiros 2 anos, logo depois que a menina menstrua, é muito irregular, então não tem muito como a gente quantificar. Ainda assim, respeitando essa questão de quantidade. Nas meninas é o contrário, geralmente elas ficam alguns períodos sem menstruar, às vezes menstruam 1 mês, 2, 3, falha. Então isso nos primeiros 2 anos é normal. Daí em diante, mais ou menos, cada mulher tem que se conhecer, aí vem essa importância do autoconhecimento, do que é a quantidade e a duração de cada mês, para poder identificar precocemente se haveria algum distúrbio ginecológico. Entendi. E também existem aquelas pessoas que acreditam que é regra, né, de que deva ter cólica menstrual. Não, tem mulheres que têm, tem outras mulheres que nunca tiveram cólica menstrual. Isso está dentro do que é da normalidade, doutora? A cólica, ela vem porque se formam coágulos dentro do útero e o útero faz uma contração muito parecida com a contração do trabalho de parto, só que numa intensidade menor. Justamente que é para eliminar esses coágulos. Algumas mulheres têm mais sensibilidade à dor, então elas vão sentir essa formação de contração no útero um pouco maior, e outras nem tanto. Então isso depende muito do limiar de dor de cada pessoa. Entendi. Ainda assim, cada uma tem que conhecer o que é o seu normal. Se a minha dor está me limitando a trabalhar, me impede de ir à escola, de ir à faculdade, enfim, de fazer um exercício físico, isso já não é considerado normal. Outra coisa que você falou que é muito importante é em relação à automedicação, né? Todo mundo tem aquele remedinho de cólica, aquele analgésico em casa. Uma vez ou outra, tudo bem. Agora, quando isso se torna constante, né? A mulher, o mês todo, ela tem que utilizar aquele analgésico para poder conseguir exercer suas atividades diárias, isso não é normal. E é importante, né, relatar isso para o seu médico, né, sem contar as visitas que devem ser periódicas também, no sentido até de prevenção, né, doutora? Um dos melhores sinais que a gente tem da saúde ginecológica da mulher é justamente o fluxo menstrual. Então, se a menstruação está vindo bem, uma quantidade adequada, sem grandes sintomas, muito provavelmente a saúde ginecológica dela está adequada. Olha só. O que você havia dito em relação a essas questões das cólicas, dos sintomas, enfim? Inclusive a própria TPM, ela pode ser hereditária também, não? Sim, é muito comum na família existirem casos muito parecidos, né, sintomas muito parecidos em relação à intensidade. Ainda assim, tem que ser individualizado em relação ao tratamento. É comum, né? 2 irmãs, uma vai no médico, faz tudo certinho, a outra não, vai de carona, né? E usa a mesma medicação, enfim, isso não pode acontecer. Isso tem que ser bem conversado com o seu ginecologista, uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, enfim. Ou mesmo que ainda está longe da sua consulta de rotina, se isso está te incomodando, tem que ser bem conversado com o ginecologista. Olha só. Estão vendo como é importante, né, em relação à questão da família, nesse cuidado, né, com as mulheres também, com as mocinhas, né, a questão das orientações e tudo mais, não é, gente? E importante também aqui para a nossa TV, aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde, é que você possa nos ligar em horário comercial no 3349-215, para que você também possa dar sugestões de temas, passar pautas aqui para a gente, porque você gostaria de ouvir, de conhecer e de aprender um pouquinho aqui em nosso programa. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.